e tudo adquirirá vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Joana está sempre nos convidando a refletir sobre essa mudança de atitude. E está sempre otimisticamente falando dessa transformação nas nossas vidas. Este processo está ao alcance de todos nós. Basta que a gente observe as nossas atitudes e, principalmente, os nossos pensamentos. Claro que não é fácil, é difícil acertar todo instante, fazer a escolha correta, né? Mas, já que a gente está frequentando a casa de Joana, estudando, conhecendo a filosofia de Joana, a psicologia de Joana, a gente já adquire uma certa responsabilidade. Então, a gente que está se encaminhando para a evolução e tentando conhecer e praticar o autoconhecimento para a plenitude, a gente tem mais responsabilidade ainda. Então, a gente precisa fazer um exercício diário, que é esse, de pensar a vida com um pouquinho mais de otimismo, de, ao acordar, dar mais valor às coisas da natureza, ao tempo que a gente faz o nosso repouso, ao tempo que a gente consome o nosso alimento, e também a relação que a gente tem com o outro. Às vezes, um vizinho que você esbarra, às vezes, um porteiro que você vai cumprimentar, às vezes, o taxista ou o rapaz do estacionamento. Qualquer pessoa com quem você vai se relacionar ao início do seu dia, você já precisa se predispor com boa vontade, com alegria. Para Joana, esse trabalho contínuo de autoaprimoramento vai nos desenvolvendo o crescimento interior. E esse crescimento interior, a gente acaba conquistando a simpatia, a amabilidade, a gentileza, o amor, naturalmente. E a gente pensar que, às vezes, a gente tem até o dia mudado, que a gente recebe no WhatsApp uma mensagem de bom dia maravilhosa, assim, inesperada. Às vezes você recebe 850 mensagens de bom dia. Mas será que todos aqueles bom dias foram, assim, do fundinho mesmo do coração, com toda boa vontade, ou foi só para constar? Não vou dizer bom dia, porque eu tenho que dizer bom dia. Não, que esse bom dia seja para nós um bom dia de boa vontade, um bom dia de caridade. O bispo Adolf Arger fala no Evangelho que a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas pelo remorso nem pela indiferença. Boa palestra a todos. Agradecemos a Ti, Senhor, por nos reunir nesta tarde, com amigos tão especiais, com as Tuas bênçãos e com toda a luz que o conhecimento nos traz. Pedimos à nossa veneranda Joana de Ângeles que envolva o nosso amigo Alberto Rosa, que preparou os estudos para dividir com a gente na tarde de hoje. Que possamos todos estar de corações abertos para receber tudo aquilo que a gente tanto precisa ouvir, para que possamos melhorar, para que possamos encontrar mais felicidade em nossas vidas. Graças a Deus. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade que temos de estar aqui
na casa de Joana de Ângeles, ocupando o nosso tempo de forma útil, para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Declara o filósofo e educador Huberto Roden, em seu livro O Sermão da Montanha, que após 40 dias meditando no deserto, Jesus trouxe a sua primeira mensagem aos homens da terra. Junto às colinas de Curunahatin, a sudoeste do lago de Genezaré, se acotovelavam a multidão, aguardando a presença do Mestre. Este sermão, que ficou conhecido como o da montanha, Jesus estabeleceu a plataforma para a implantação da felicidade na terra. Jesus fixou as bases de comportamento para que o homem fosse feliz. Humberto de Campos declara no livro Boa Nova que naquela tarde o sol baixou num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. E que lá estavam acotovelando-se mulheres com seus filhinhos ao colo, homens maltrapilhos, cegos, crianças doentes, lavradores humildes, todos aguardando a palavra do Senhor. E quando ele chegou e envolveu a todos com o seu olhar, com o seu sorriso, todos perceberam que ele havia chegado para falar para os sofredores, para os vencidos. E assim o evangelista Mateus registrou nos capítulos 5, 6 e 7 do seu evangelho, ao longo de 111 versículos, esse discurso do Senhor. E nesta tarde de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre os 5 primeiros versículos do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus vai nos dizer: não julgueis, não julguem, para que vocês também não sejam julgados, pois que vocês serão julgados da mesma forma que vocês julgarem. À medida que vocês usarem para julgar alguém, esta mesma medida será utilizada para julgar vocês. Esses são os 2 primeiros versículos. E depois, então, ele vai exemplificar, ele vai dar uma lição mais prática para este ensino teórico que ele coloca nos 2 primeiros versículos. E aí chegamos no tema da tarde de hoje, quando ele vai dizer: por que você vê um argueiro, um cisco, uma coisa minúscula, nos olhos do seu irmão, e você não vê uma tora, uma viga, nos seus olhos? Ou ainda, por que vocês dizem para o seu irmão: deixa eu tirar o cisco dos seus olhos, quando vocês têm uma tora nos seus olhos? Procurem, conclui Jesus, primeiramente tirar a tora, a viga, do seu olho. E após isso, veja como você pode fazer para tirar o argueiro, o cisco, uma coisa mínima, dos olhos do seu irmão. Jesus, como sempre,
falava para a eternidade. Suas lições não eram apenas para aqueles que estavam lhe ouvindo. Eram para eles, sim, mas também varava os séculos e os milênios, como estamos aqui hoje, no ano de 2017, parando para pensar o que o Senhor quis dizer com isto, trazendo esta pequena instrução que o Cristo nos dá em 3 versículos apenas, registrado por Mateus, para a nossa vida. Mas isso tem alguma coisa a ver comigo? Não, isso era lá naquele tempo, com os judeus, nada a ver comigo. E tem tudo a ver conosco. Então, o objetivo de nós trazermos uma passagem dessa, de nós aqui nos reunirmos para conversarmos sobre esta passagem, é nós identificarmos aonde que isso entra na minha vida, que é para isso que a gente vem aqui. A gente vem aqui, a gente se emociona com os amigos espirituais, sim. A gente é tratado através do passe, sim. A gente está sendo tratado agora enquanto estamos aqui conversando, sim. Mas o objetivo principal da nossa vinda aqui é a gente levar novos materiais, novas reflexões que possam modificar as nossas atitudes, levando-nos a agir mais de acordo com aquilo que o Cristo ensinou e, consequentemente, levando-nos a ter saúde, felicidade. Porque toda falta de saúde e de felicidade que nós temos só ocorre quando nós nos afastamos das lições do Senhor. Então vamos ver o que o Cristo quis dizer para a gente. Ora, primeiramente, uma característica que a gente sempre percebe nas lições do Cristo é que ele fazia a gente raciocinar. Ele não dava um ensino assim, é isso, faz aquilo. Não. Ele fazia a gente pensar. Só quando o educando pensa, ele vai aprender. Assim os grandes pedagogos dizem hoje. Mas o Cristo já assim o fazia. Levava a quem ele queria ensinar a pensar. Ele impactava com a sua fala. E as pessoas ficavam pensando, mas o que é isso? Tora, cisco, aonde que está? Que eu não estou vendo? Então ele sempre nos traz uma fé raciocinada. Perdoe porque você vai ser julgado do mesmo jeito. O mesmo método que você usar para medir o erro do outro, será usado para medir o seu erro. Faz a gente pensar. Ora, mas por que a gente vê uma falta pequenina de algum irmão, enquanto não vemos uma falta enorme em nós? Jesus se utiliza de uma hipérbole, de um exagero, de uma figura de exagero. Carlos Torres Pastorino vai dizer de uma hipérbole arrojada, porque ele vai além, um cisco e uma tora. Mas o que ele quer nos dizer? Ou por que nós identificamos o defeito alheio e até temos prazer em identificar o defeito alheio? E a gente precisa enxergar isso. E vamos buscar em Joana de Ângeles argumentos para podermos entender o que o Cristo falou. Joana de Ângeles vai nos explicar que nós nos vemos refletidos no outro. Que o outro é um espelho para nós. Que nós vemos no outro aquilo que detestamos em nós. Olha que coisa. Que nós projetamos no outro aquilo que nós odiamos em nós.
No livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela vai dizer que são os falidos interiormente, que se revestem de um puritanismo, de uma falsa sabedoria, para se arvorarem como julgadores e identificarem no outro aquilo que ele detesta em si próprio. Aquilo que o psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, vai chamar da sombra. Ele vai desenvolver dizendo que a sombra é tudo que nós detestamos em nós e sufocamos no nosso inconsciente. Deixa quieto lá. Mas só que quando nós vamos interagir com o outro, nós mostramos o que somos. Daí a necessidade, vai enfatizar Joana de Ângeles, de nós nos conhecermos, de nós rebuscarmos dentro de nós os nossos valores, pois só assim nós vamos modificar. Sairmos do automatismo de agir de uma forma sem nem nos darmos conta do porquê fazemos isso. O que o Cristo está falando é que nós precisamos de indulgência ao nos relacionarmos com o outro. A indulgência é uma das facetas da caridade, como está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Ao nos relacionarmos com o outro, nós precisamos ser indulgentes. É até uma questão de sabedoria da nossa parte para podermos ter sucesso no processo educativo em que estamos mergulhados. Muitas das vezes nós estamos nos relacionando com alguém que nós amamos, um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão. E nós não somos indulgentes, nós vemos o cisco no olho e não vemos a tora em nós. E aí o espírito José, ele vai registrar, nesse mesmo capítulo em que tem a lição do cisco e da trave, ele vai registrar lá no item 16 algo muito forte, em que ele vai falar assim: a indulgência atrai, acalma, ergue. O rigor afasta, irrita, deprime. E algumas vezes nós estamos nos relacionando com alguém que amamos, que queremos ajudar, que queremos passar os nossos valores, as nossas convicções, mas não somos indulgentes. Então o que é que nós fazemos? Irritamos, afastamos, deprimimos. É o que José fala. Para a gente poder passar algum valor para alguém, a gente precisa, primeiro, atrair, acalmar, soerguer, ou em uma palavra, amar. Para depois a gente conseguir falar alguma coisa. A gente precisa conquistar a confiança. Então, quando nós estamos vendo o cisco, nós não estamos sendo indulgentes, estamos sendo rigorosos. Porque tudo passa pela compreensão do estado evolutivo de cada um. Todos nós, em essência, somos iguais. Todos nós somos iguais. Fomos criados pelo Pai, num estado de simplicidade e ignorância, fadados à felicidade. É isso que temos. Todos nós temos o quinhão divino. Mas, de acordo com os valores e convicções que nesse momento nós temos, nós vamos agir ou bem ou mal. E aqueles que estão agindo de forma que nós estamos entendendo que é má ação, é porque as suas convicções levam a isso. Mas um dia eles não agirão mais assim.
Por isso que a gente, na relação com o outro, a gente tem que separar a criatura das atitudes daquela criatura. Porque a criatura é filho de Deus. É meu irmão. Tem a essência, tem a centelha divina. As suas atitudes são momentâneas. Então a gente vai separar o criminoso do crime, a prostituta da prostituição, o doente da doença. Se queremos debelar uma doença, não vamos matar o doente. Nós vamos cuidar da doença. Se queremos acabar com o crime, nós vamos trabalhar para que o crime não exista, mas o criminoso continuará. Então, esse entendimento já vai amaciando o nosso coração, já nos vai fazer entender como que o outro age. E o porquê de nossos valores estarem sendo projetados na outra pessoa. O que o Cristo fala, e ele vai usar a palavra hipócritas, assim ele vai dizer, hipócritas. Porque é uma hipocrisia, queremos ver ou identificar no outro uma falha que existe em nós. Primeiro, dizem os Espíritos, ou diz Jesus, corrija a sua falha. Se você está criticando a avareza de alguém, você só poderá fazer isso se você for uma pessoa generosa. Se você for generoso, você já não vai criticar mais a avareza de alguém. Você só vai criticar porque você também é avaro. Você só vai ver o erro porque você também o tem. O dia que você não tiver mais, você já não vai criticar. Então vejam que o que Joana de Ângeles fala é de muita profundidade. Nós projetamos no outro a nossa sombra. Se a gente for pensar no que nos agrada, porque o que ela vai dizer é que isso nos agrada. Ver o erro do outro nos agrada. Nos dá prazer, nos satisfaz. Porque nós vemos que o outro é tão fraco quanto nós. Ela vai falar, e aí de uma forma mais dura ainda, agora já no livro Vida, Desafios e Soluções, ela vai nos dar uma explicação por que a gente liga a televisão e só tem notícia ruim. Por que a gente vai na internet e só tem notícia ruim? Aí a gente fica pensando, porque só está acontecendo coisa ruim. Não, tem muita coisa boa acontecendo. É só a gente procurar. Tem muita coisa boa acontecendo. Olha quantos estamos aqui reunidos. Isso não é uma coisa boa? Estamos pensando na vida, estamos buscando sermos solidários uns com os outros, mas isso não vai ser noticiado. Por que só se noticiam coisas ruins? Porque isto nos agrada e nós damos audiência. Os gestores dos órgãos de mídia querem lucro. Audiência é igual a lucro. É isso. É lucro. E aí Joana de Ângeles vai nos explicar. Ela vai dizer por que os tabloides divulgam tanto mal. Porque isto nos agrada. Nós que estamos falando, alguns de nós, né? Não somos todos nós. Mas ela diz que nós temos prazer em divulgar. Porque o outro fez aquilo que eu gostaria de fazer e não tive coragem. Assim ela vai colocar. Então, quando nós nos decidirmos a não darmos mais audiência para as notícias ruins, não quer dizer que nós vamos virar ET, que nós vamos virar alienados. Nós vamos saber das coisas que estão acontecendo no mundo, sim. E vamos nos precaver.
Mas nós não vamos mais ficar fazendo seminário de coisas ruins. Nós não vamos mais ficar vendo aquela cena do assalto 10 vezes. Ou 20 ou 50, se quisermos ver, nós vamos conseguir ver. Então você toma conhecimento do que está se passando, e muito bem, pensamento para cima. Porque nós construímos a psicosfera do nosso planeta. E nós geramos saúde ou doença de acordo com aquilo que nós pensamos. Já foi dito aqui. E da mesma forma que nós escolhemos o que nós comemos, que nós nos empenhamos no exercício físico para mantermos a saúde, devemos, sim, nós também devemos escolher o que nós pensamos. E o que nós pensamos é reflexo do que nós vemos. Então temos que escolher o que nós assistimos, o que nós lemos, o que nós conversamos. Assim nós vamos modificando aquilo que Hamed vai chamar do repositório moral. Vai chegar, em essência, vai falar a mesma coisa que Joana de Ângeles fala. Ele vai dizer que nós temos um repositório moral, que é composto das nossas aquisições, dos nossos valores, de tudo aquilo que nós aprendemos, reflexo dos pais que tivemos, da criação que tivemos, dos professores que tivemos, dos amigos que tivemos, da nossa religião, enfim, de uma série de coisas. E aí você tem esse repositório. Toda vez que você vai se relacionar com o outro e o outro faz alguma coisa, você vai consultando esse seu repositório, avaliar aquilo que o outro fez. Por isso que se o seu repositório tiver maledicência, você vai achar que o outro é maledicente. Se o seu repositório tiver inveja, você vai achar que o outro é invejoso. Enfim, é a mesma coisa que explica Joana de Ângeles, falando no lado sombra, falando no espelho. Mas, afinal, a lição do argueiro e da tora nos leva a pensar, quer dizer, então, que eu não posso mais comentar o mal de alguém? Eu vejo alguém tomando uma atitude errada e eu devo me calar em nome disso? Lá no Evangelho tem a explicação para essa pergunta, mas nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec vai perguntar na questão de número 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Quer dizer, é errado eu estudar, eu observar os defeitos alheios? Resposta. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o meu objetivo é só denegrir a imagem daquela pessoa, não tem nenhum objetivo útil, isto é faltar com a caridade, isto é maledicência. Mas eles continuam. Se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Mudou de figura. Se nós estamos estudando, identificando o erro de alguém, estamos com isso, tendo por objetivo evitarmos cometer os mesmos erros, isto é válido. Fazemos isso nas nossas reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual, que tem um dos principais objetivos de nós participarmos das reuniões, é nós observarmos o erro do outro para nós não cairmos no mesmo erro. É nós aprendermos com o erro do outro. Além de atender os sofredores, nós aprendemos por que ele está passando por aquela dor, para que a gente não caia no mesmo erro. Então, é estudar os defeitos alheios com um fim justo. Né? Importa, porém, não esquecer que a indulgência com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Ainda assim, teremos que ser indulgentes. Não é porque nós estamos identificando o erro do outro que nós vamos massacrá-lo, muito pelo contrário.
Nós vamos tratá-lo com carinho, com amor, com indulgência, procurando soerguê-lo, como vai falar o Espírito de José. Antes de censurares as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. É preciso ter autoridade moral. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele, superior moralmente. Se lhe censurares o ser avaro, sedes generoso. Se o ser orgulhoso, sede humildes, e por aí vai. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Ora, nos dias que nós passamos, atuais em nosso país, essa lição ela é muito oportuna. Muito oportuna. Porque nós estamos vendo desastres morais diariamente. A corrupção ganhando cada vez mais campo nas nossas mídias. Mas como devemos avaliar isso? Com a mão no Evangelho, com a mão no Livro dos Espíritos. Não adianta nós ficarmos repetindo, criticando as pessoas. Só vamos adoecer com isso. Adianta nós nos conscientizarmos, estarmos preparados para, na hora que nós tivermos que tomar alguma atitude, que precise da nossa intervenção, nós estarmos cientes do que nós vamos fazer. Por exemplo, quando vamos escolher os nossos governantes. Aí sim, é a nossa atitude. Agora, se nós ficarmos denegrindo cada vez mais, falando cada vez mais, não há nada de construtivo nisso. Até porque Allan Kardec, na Revista Espírita de junho de 1863, vai falar algo muito interessante para a nossa reflexão. Ele está tratando do princípio da não retrogradação do espírito. E ele, para ilustrar, ele pergunta assim: será possível que o imperador Nero, aquele que assassinou, que pintou e bordou, numa encarnação anterior, não tivesse feito tanto mal quanto ele o fez como Nero? Se ele estava falando da não retrogradação do espírito, o esperado era que se respondesse: não pode ter feito mais mal, porque senão ele piorou. E aí ele vai dizer que é possível sim. Porque o mal só é feito quando se tem oportunidade. E que ele, numa encarnação anterior, não quer dizer que ele regrediu para Nero, quer dizer que ele já tinha todo o instinto mal que ele veio a exteriorizar na personalidade de Nero, porque ele teve possibilidade. Apareceu a oportunidade. E ele diz: quando a oportunidade aparece, é que os instintos vêm à tona. Para a gente pensar, só para a gente pensar, como agiríamos nós com as possibilidades que esses homens que estão aí agora respondendo, se nós tivéssemos as mesmas possibilidades? Será que nós faríamos diferente? Esperamos que sim. Mas o que Kardec nos chama a atenção, e isto é mais um ponto para corroborar com a nossa indulgência, é que somente na hora que o homem tem a oportunidade é que ele vai se mostrar quem é. Haja vista quantos e quantos que nós vemos aí, que quando não tem o poder, tem uma linha de atitude. Assumem o poder, modificam completamente a sua atitude. Pioraram? Regrediram? Não. Simplesmente, naquela posição, eles não puderam colocar os seus instintos para fora.
Então vejam como que a lição é profunda para a gente pensar da forma como nós estamos agindo no nosso mundo. É claro que tem muito mais para se pensar, mas é para a gente começar a fazer as nossas reflexões. E também nós não podemos nos enganar achando que nós temos que perder o nosso senso crítico. Não podemos querer nem ir num extremo nem ir no outro. Porque a crítica, ela é extremamente importante para o crescimento de qualquer trabalho. Qualquer produto que se faz, se avalia aquele produto. Então, estamos, por exemplo, na Casa Espírita, desenvolvendo uma tarefa. É importante que se avalie, que se traga as críticas construtivas. Não podemos confundir crítica com maledicência. Não podemos confundir crítica com ver o cisco no olho do irmão. Quando estamos bem intencionados, quando nós desejamos o crescimento do trabalho, da instituição, seja lá do que for. Então é importante que a gente saiba como levar a crítica. A crítica ela tem que ser levada com calma, com carinho, com nobreza. Allan Kardec fazia isso belamente. Criticava com nobreza. Ele nos ensina a fazer isso. Basta a gente ler a Revista Espírita que a gente vai ver ele criticando com nobreza toda hora. Falando as coisas certas nas horas certas para as pessoas certas. Porque quando a gente leva a crítica para a pessoa errada, aí não é mais crítica, aí já é maledicência. Então precisamos levar a nossa opinião de forma transparente, equilibrada, na hora certa, para a pessoa certa. Então, dessa forma, nós não estaremos vendo cisco no olho de ninguém. Muito pelo contrário, nós estamos colaborando para que a instituição, o trabalho, o produto, seja lá o que for, melhore a sua qualidade. A melhoria da qualidade depende de uma avaliação constante. Então, para a gente não confundir e perder o valor da crítica. Quando a gente começa a trabalhar a indulgência, naturalmente a gente vai deixar de ver o cisco no olho do outro. Mesmo que a gente já não tenha uma tora nos nossos olhos. Porque a indulgência vai fazer você se aproximar para ajudar. Vai fazer você envolver com carinho. Vai fazer você tentar mostrar para aquela pessoa as dificuldades que ela tem. Mas fazendo aquilo que o José nos ensinou, sendo indulgente para a gente poder atrair, acalmar e soerguer. E muitas vezes a gente não tem essa paciência. E a gente acaba por afastar. E daí é que vem as grandes dificuldades. Porque quando se afastam de nós, se aproximam de alguém. Muitas vezes os nossos filhos acabam se envolvendo com coisas que não deveriam, porque nós os afastamos de nós com o nosso rigor. Não quer dizer que nós vamos botar a mão na cabeça para os seus erros, mas quer dizer que a gente tem que ter sabedoria. Sabedoria para poder passar valores. Atrair, acalmar, soerguer e ensinar. É assim que o Cristo fazia com a gente. O Cristo não condenava ninguém. Ele era duro quando precisava ser duro, mas sempre amoroso. Só com amor nós vamos conseguir passar algum valor para alguém. Então essa lição, ela leva-nos a muito pensar nas nossas atitudes. Muito pensar nas nossas relações sociais, familiares, como temos agido. E é bom a gente fazer aquilo que Joana de Ângeles nos recomenda. Buscar o autoconhecimento para vermos se não está acontecendo conosco essa projeção do inconsciente, como ela nos fala.
Jesus, como sempre, marcando para a eternidade os seus ensinos, ele vai deixar uma sentença que todos nós conhecemos, que deve ser utilizada em todos os momentos que nós estivermos na relação com o outro, para não vermos o cisco no olho do outro. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Mais uma vez, Jesus leva o homem a pensar. Quando todos vêm seguindo aquela mulher com os olhos suplicantes, no desejo de apedrejá-la, porque ela havia cometido um erro diante das leis de Moisés. E os homens ingênuos, crianças espirituais, achavam que poderiam colocar Jesus em situação difícil. O que é que o senhor recomenda? Porque ele vai falar que é para apedrejar, ele vai contrariar a sua lei de amor. Ele vai falar que é para não apedrejar, ele vai contrariar a lei de Moisés. Então ele vai, de qualquer forma, ele está numa situação difícil. Ora, e o Cristo, conhecendo a nossa fraqueza, ele simplesmente diz para nós buscarmos dentro de nós. Se não tivermos pecado, pode atirar a pedra. E aí os homens se impactam com isso. Como? Espera aí, deixa eu ver, deixa eu examinar. E aí percebe que não pode fazer. E assim nós devemos agir nas nossas relações, em especial familiares. Buscarmos dentro de nós os nossos próprios erros, para não deixarmos que isso seja projetado no outro. Buscando ser indulgentes, buscando trabalhar com tudo aquilo que temos aprendido aqui nessa casa. É para isso que a gente vem aqui. Para quando a gente for embora, a gente fazer lá fora, diferente do que nós estávamos fazendo antes de chegarmos aqui. É diariamente, é grãozinho de areia a grãozinho de areia, todos os dias um pouquinho mais, para nós podermos assim nos aproximar das lições do Cristo, gerando paz nas nossas vidas e, consequentemente, saúde. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz.